Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abder Engine e hoje eu trago mais uma resolução de questão. Antes de começar, eu gostaria de dizer que a resolução, a solução da tal questão do vídeo atual, será dividida em duas partes. Ou seja, além desse vídeo que terá a parte 1 da solução, terá um outro vídeo logo em seguida, tendo a segunda parte da solução desse tal circuito, ok? Outra coisa também, eu gostaria de dizer que na descrição vou deixar o link do meu Instagram do canal, ok? Então depois dê uma conferida lá para ter um conteúdo a mais. Bom, indo para a leitura da questão. Determine o valor e o sentido das correntes nas 4 resistências do circuito abaixo, usando o método da superposição. Bom, vamos para o vídeo. Bom, para resolver essa questão, a gente primeiramente tem que entender o seguinte. A questão está pedindo que a gente calcule o valor e sentido das correntes desses 4 resistores aqui, tá? E ele pede para a gente usar o método da superposição. O que vai acontecer? Ao longo do vídeo a gente vai entender como é que funciona esse método, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que saber para usar esse método é se perguntar, existem pelo menos 2 fontes presentes no circuito? Sim. No caso, a gente tem 2 fontes de tensão, uma de 24 volts e outra de 18 volts. Show? O que vai acontecer? Primeiramente, depois de saber disso, a gente vai pegar uma dessas fontes de tensão e vai fazer um curto. A gente vai tirar a fonte de tensão do circuito e vai deixar a outra. Foi o que eu fiz aqui. Eu tirei a fonte de tensão de 18 volts, tá? E deixei só a fonte de tensão de 24. Ó, aqui ó, o circuito, como é que ele tá com essa retirada, né? Como é que eu fiz isso? A retirada. Fiz um curto-circuito onde que tá a bateria, né? A bateria de 18. Show! O que a gente vai fazer depois disso? Vai calcular as correntes que estão passando aqui nesse circuito. Tanto a corrente total, causada pela bateria de 24 volts, como as correntes que se dividem aqui em cada um desses resistores, tá? E aí que entra a parte que, quando eu estava iniciando de estudar essa matéria, eu tinha dificuldade, né? Como é que eu faço? Como é que vai funcionar com essa ponte aqui ligando esses 2 lados no circuito, tá? Como é que eu vou fazer para calcular a corrente? Porque eu sei que esses 2 aqui estão em paralelo. Esses aqui também vão estar em paralelo, né? Como é que eu vou fazer para saber como é que ela vai se dividir para essa segunda parte aqui? Porque a gente sabe que a corrente ela vai seguir no sentido horário, né? Por quê? Porque a potencial positivo da bateria está aqui no lado esquerdo e o potencial negativo da bateria está no lado direito. Ou seja, a corrente vai sair do maior potencial, que é o do lado positivo, vai dar a volta em todo o circuito e vai para o lado negativo. Nós sabemos disso. Mas como é que vai funcionar de passar por essa ponte, né? Essa que fica a pergunta, que eu tinha essa dificuldade. O que vai acontecer? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Nesse circuito aqui, ó, um circuito bem similar, tá? Parecido com aquele que eu tinha mostrado, né? Ó. Aqui, ó. Esses 2 aqui, tá? Vindo um fiozinho aqui, ligando a uma divisão de 2 resistores, uma ponte no meio, outro resistor, depois se junta e desce, certo? E desce. Show, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso daqui vocês têm que entender, visualizar isso no circuito, que ajuda muito na hora de mexer, manusear o circuito para entender como é que está funcionando as coisas ali, tá? Se eu tenho este desenho aqui, vocês concordam comigo que nessa ponte aqui não existe nenhuma resistência no meio? Vocês concordam, né? Por quê? Porque eu não fiz nenhum rabiscado no meio, né? Ou seja, isso daqui é uma ponte
em que, por não ter nenhuma resistência no meio, nenhuma fonte de tensão, seja lá o que for, não vai ter nenhum aumento ou queda de potencial quando a corrente, nenhum aumento, nenhuma queda de potencial deste nó para este nó, correto? Ou seja, se eu não tenho nenhuma queda ou aumento de tensão, eu posso dizer que entre dois nós que não tem nenhuma queda nem aumento de tensão, eles são equivalentes, tá? Então eu posso dizer que o potencial deste nó aqui é o mesmo potencial deste nó. A tensão entre esses dois é nula, tá? Então o que vai acontecer? Por quê? Porque não tem nada no meio deles que faça aumentar ou diminuir vindo de cá para lá, de lá para cá, tá? O que vai acontecer? Sabendo que existem dois nós em um circuito em que não há nenhuma mudança no potencial quando vai de um para o outro, a gente pode fazer o seguinte: eu vou juntar esses nós. Por isso que eu chamei esse nó aqui de nó A e nó A, para deixar claro para vocês que eles têm o mesmo potencial, tá? E sabendo disso, a gente pode unir eles. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu redesenhei esse mesmo circuito, pegando esses dois nós aqui, e fiz o seguinte, ó. Juntei aqui num só, ó. Juntei num só nó, com as 4 resistências, mantendo, com esse lado aqui, esses lados, papapá. E o que vai acontecer? Fica mais fácil para a gente visualizar aqui como é que funciona a divisão de correntes, né? Por quê? Aqui, ó, corrente sobe, vai se dividir nesse resistor, ou seja, dois resistores em paralelo, se divide, passa pelo nó, depois vai para dois resistores em paralelo, depois desce, correto? Vou deixar isso mais claro para vocês. Eu tenho esse daqui, esse circuito, eu vou pegar desse nó, vou esticar ele. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque a gente viu que se não tem nenhuma resistência no meio, eu posso esticar, juntar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei esse nó, a mesma ideia que estava aqui, eu fiz aqui, ó. Peguei esse nó aqui e estiquei ele. Separei. Separei ele aqui em dois nós, de novo, dois nós A. Por quê? Porque eu tenho meu potencial. Eu quero deixar isso claro para vocês. Se dois nós têm meu potencial, eu posso juntar ou separar. Ok? E o que vai acontecer? Esse circuito aqui, esse circuito é equivalente a esse e equivalente a esse. Tá? Eu tenho, depois de separar daqueles dois nós, fica mais claro, né? A corrente subindo aqui, se dividindo, passando por esse caminho aqui, essa ponte, se dividindo, descendo, correto? Eu vou deixar mais claro isso aqui para vocês, separando para cima, ó, os resistores, ajeitando a posição deles. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei nesse circuito e joguei os resistores para ficar naquele famoso formatozinho que acredito que todo mundo estuda no início da matéria de circuitos, de ver os resistores em paralelo, nesse formato assim, um retângulozinho com uma entrada e uma saída, com resistores assim em paralelo, né? Então, eu fiz exatamente aqui para deixar claro para vocês que esse circuito aqui, ele é igual a esse, ó. A gente pode considerar essa ponte aqui, unindo ela, depois esticando ela, para mostrar para vocês que isso aqui, esses dois resistores aqui estão em paralelo entre si, e eles estão em série com esses outros dois paralelos no circuito total. Ó. Isso aqui fica igualzinho àquele lá. Ó, esses dois aqui estão em paralelos, com esse em série, esses dois estão em paralelo, logo depois em série com esses outros dois. E fica muito mais fácil. Ó. Aí a gente vai ver como é que facilita para a gente. Voltando lá para o circuito, foi o que eu fiz, ó. Toda aquela explicação que eu dei no outro desenho, fica assim. Eu tenho os 4 resistores, fazendo lá aquela demonstração que eu mostrei, fica assim, correto? Ó, o resistor de 2 ohms fica em paralelo com o resistor de 2 ohms. Depois esses dois ficam em série com os outros dois resistores de paralelo, formando um circuito aqui que já dá para perceber que é fácil de mexer, né? Por quê? Porque eu quero
eu tenho uma fonte de tensão. E para eu calcular a corrente total daqui, como é que eu faço? Eu vou juntar tudo isso aqui numa uma resistência equivalente e vou achar a corrente total. Show? Vamos lá, foi isso que eu fiz, ó. Eu peguei resistor de 2 ohms e 4 ohms e juntei aqui uma resistência equivalente de 1,33 ohms. Eu costumo desenhar no circuito uma resistência equivalente nesse quadradinho, tá? Eu gosto de demonstrar isso que não é um resistor só, é uma resistência equivalente, tá? Então, sempre que você vê esse quadradinho aqui desenhado é para dizer que eu juntei resistores, ok? Vamos lá. Eu tenho esses dois aqui juntados e deu aproximadamente 1,33 ohms. Depois juntei esses dois resistores, deu aproximadamente 2,67 ohms. Show? Depois, você percebe que são duas resistências equivalentes, né? Em série uma com a outra. Então, em série, eu vou juntar e deu um número muito aproximado a 4 ohms. Olha que beleza! Eu tenho a fonte de tensão de 24 volts e eu tenho a resistência equivalente total do circuito só com a bateria de 24 volts presente, tá? Resistência total de 4 ohms. Ou seja, como é que eu calculo a corrente desse circuito aqui? Só usar a lei de Ohm. Eu faço 24 divididos por 4. A tensão total dividido por resistência total. E a corrente que vai circular nesse circuito aqui vai ser de 6 amperes. Show! Eu calculei a corrente total do circuito, tá? Ou seja, aqui nesse desenho, ó, separando, ó, voltando, separando as resistências, eu vou saber que nesse circuito aqui vai ficar andando 6 amperes. E o que vai acontecer? A corrente de 6 amperes ela não vai ficar contínua ao longo do percurso, não. Por quê? Porque a corrente de 6 amperes ela vai sair da parte positiva da bateria, vai subir aqui e vai se dividir. Show? Se dividiu. Depois ela vai se juntar de novo, por conta da lei dos nós. Depois se separa de novo. Depois volta a se juntar e vai para a parte negativa, tá? O que vai acontecer? A corrente, para a gente saber para onde ela vai, qual valor ela vai quando se tem uma corrente em paralelo, não, resistência em paralelo, como é que ela se divide? A gente usa aquele famoso macete da divisão de corrente, para a gente saber o valor da divisão de corrente no circuito paralelo. Qual? É aquela. Eu vou escrever aqui, ó. I1 igual. Vamos considerar que é resistência 1 e 2 em paralelo, tá? Então, I1 é igual a resistência 2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total, tá? É esse macete aqui que a gente usa para ficar mais fácil para calcular a separação das correntes, tá? Aqui nesse caso, eu quero saber o I1 vai ser aquela corrente que vai passar por resistor de 2 ohms. Como é que a gente vai calcular ele? Bom, só para deixar claro, falando aqui em outra definição desse circuito, dessa fórmula, é o seguinte: I1 vai ser a corrente 1 ramo vai ser igual a resistência oposta dividido pela soma das resistências dos dois ramos vezes a corrente total que está entrando no circuito paralelo. Vamos lá, eu vou deixar isso aqui mais claro. O I1 vai ser igual a resistência oposta de 4 ohms divididos pela soma da resistência dos dois ramos vezes a corrente que vai estar entrando na divisória. Aqui, ó, 6 amperes, tá? Então, o I1 vai ser igual a 4 divididos por 2 mais 4 vezes a corrente que está entrando, 6. Ou seja, o valor da corrente de I1 vai ser igual a 4 amperes. Show! Agora, I2. I2 vai ser a mesma coisa. Ó. O I2 vai ser o quê? O I2 está passando pelo resistor de 4 ohms. Ou seja, o valor de I2 vai ser igual
a 2 ohms. Por quê? Porque o 2 ohms é a resistência do ramo oposto. Aqui, ó, 2, dividido pela soma dos ramos, vezes a corrente total que está entrando, 6 amperes. Show! Isso aqui vai dar um valor de 2 amperes. Beleza? Agora, a corrente ela se dividiu. Vocês veem, ó, por lei dos nós, isso aqui fica claro, que a corrente que está entrando em um nó, ela é igual à soma dos que está saindo. Ó, aqui está entrando 6 amperes, logo isso aqui é 4 amperes mais 2 amperes, vai ser igual a 6 amperes que está entrando, tá? Que vai ser 4, que vai ser 2. Vai ser logo 6 amperes que vai se dividir e vai se juntar de novo. Aí aqui que eu quero aproveitar para falar, vai se juntar 6 amperes vai passar pela pontezinha, depois vai se dividir de novo em 2 ramos em paralelo. O ramo do resistor de 8 ohms, depois o ramo do resistor de 4 ohms. E como é que a corrente 6 amperes vai se dividir aqui entre esses 2 ramos? Bom, vamos lá. Para eu calcular a corrente I3, que vai ser o que vai passar pelo resistor de 8 ohms. Vamos lá. Pego paralelo a resistência do ramo oposto, 4, divididos por 4 mais 8, vezes a corrente que está entrando aqui, que é 6 amperes. Show, isso aqui vai dar 2 amperes. E 4, que é o da resistência de 4 ohms, eu faço 8 divididos por 4 mais 8, vezes a corrente total, 6. Isso aqui vai dar 4 amperes. E bate, ó, 2 mais 4, 6. Eu poderia, para não ter que escrever de novo essa fórmula toda, é só fazer. Se aqui está passando 2 amperes e está entrando 6 amperes, logo 6 menos 2 vai ser o que vai restar para o outro resistor, para o outro ramo, que vai ser 4 amperes, correto? Então essa é uma outra forma de fazer, mas eu queria deixar fixado. Essa formulazinha aqui, ela ajuda bastante a gente na hora de calcular, na hora de dividir a corrente em um ramo paralelo, tá? Agora, calculei a corrente total e o mais importante, o sentido e os valores das correntes que vão passar em cada resistor desse circuito aqui, só existindo a bateria de 24 volts. Show? Então, vai ficar aqui, ó. A corrente do ramo 2 ohms vai ser 4, aí depois vai ser 2, 2 e 4, tá? Aqui, só para deixar claro, que é I1, I2, I3 e I4, tá? Guardem isso que no final a gente vai ver o que a gente vai fazer com esses valores. E sempre lembrando, tá indo da esquerda para a direita, esquerda para a direita, esquerda para a direita, tá? Show! Agora vamos pegar o circuito, tirar a bateria de 24 volts. Vamos deixar só o 18 volts.